Vamos colocar de pé, vamos orar. Amém. Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por mais um dia. Agradecemos ao Senhor, Pai, por mais esse momento tão importante, Pai, onde nós entendemos mais a Tua palavra, daquilo que o Senhor quer e espera de nós. Pai, que nós podemos entender aquilo que nós nunca entendemos, que a gente possa ouvir, Senhor, aquilo que a gente nunca ouviu, e que a gente possa ser inspirado pelo Teu Espírito, Pai, como nós nunca fomos. Em nome de Jesus, Pai, fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar. Eu vou estar auxiliando, né? Primeiramente, boa noite a todos, a paz. Vou estar auxiliando o pastor, né, nos cultos de ensino. Há um tempo que eu venho compreendendo um pouco do que Deus tem para mim. E depois que o pastor compartilhou conosco aqui alguns dias sobre a agenda dele, né? Sobre como está corrido e etc. E eu entendendo o meu propósito, entendendo aquilo que Deus tem para mim, não podia deixar de levantar a mão, né? Porque uma coisa que eu entendi que quando a gente faz o nosso propósito, a gente executa aquilo que a gente tem para executar, as pessoas trabalham de uma forma mais livre, conseguem fazer outras coisas, né? Principalmente o nosso pastor, que tem a vida muito corrida. Então, quando a gente entende aquilo que a gente tem para fazer, levanta a mão e vai fazer, mesmo com medo, mesmo com receio, a gente vai fazer, a gente acaba ajudando ele nesse processo e acaba contribuindo com o reino e fazendo também o nosso papel. Amém? Hoje a gente vai começar um módulo muito importante, que é o módulo de serviço. Tá? Mas antes de falar um pouco do módulo de serviço, eu acho interessante a gente passar um pouco da visão de progresso, né? Progresso em relação a esse momento que a gente está vivendo, passar um pouco da onde a gente estava, aonde a gente está agora e o que a gente vai ver futuramente, né? Para vocês terem uma noção do todo. A gente está fazendo isso baseado num material muito bom, onde nós estudamos, adaptamos esse material para a nossa visão, para aquilo que nós acreditamos, né? E a gente está aqui em cima desse material. Então, a gente já viu identidade, né? Que é daí muito importante, né? O que é a identidade? Então, lá no nosso dicionário Aurélio, ele fala que a identidade é a qualidade do que é idêntico, característica, elementos que são únicos. Ou seja, quando nós dizemos que nós somos cristãos, nós estamos falando assim, olha, a minha identidade é a identidade de Cristo. Quando nós nos posicionamos assim, nós falamos, olha, todos os benefícios, tudo aquilo que Jesus faz e fez, reflete minha vida e, consequentemente, eu reflito isso na vida das pessoas. Isso é muito importante. Então, a gente passou aqui, a gente vai ver um pouco mais para frente um resumo de tudo isso. E a gente vai ver também, vai começar agora esse novo módulo de serviço, né? Então, por que e como servimos? Será que é de qualquer forma? Será que eu posso fazer qualquer coisa? Ou são coisas específicas, da maneira correta? Então, a gente vai discorrer um pouco sobre isso. E depois a gente vai ver o crescimento, né? Ou seja, eu entendo a minha identidade, entendo quem eu sou em Cristo. A partir do momento que eu entendo a minha área dentro da igreja. Entendendo a minha área dentro da igreja, eu começo a aplicar, e aplicando eu tenho que ter a consciência daquilo que eu tenho que crescer naquilo que eu faço. Isso é muito importante. Então, algo muito importante que a gente está fazendo agora, e que é uma das características da igreja, a igreja ela tem multicapacidades, e uma das capacidades dela é capacitar / forjar pessoas, né? Ou na verdade, capacitar, forjar pessoas ou guerreiros no Evangelho, né? E aí, é muito interessante a gente se perguntar por que a gente faz isso, por que a igreja tem esse papel. E aí, é algo muito, muito interessante, porque se a gente pensar lá atrás, como a gente foi apresentado o Evangelho, né? Quando a pessoa veio e apresentou para nós, olha, existe um motivo pelo qual você tem a sua vida, existe um motivo pelo qual você está aqui nesse momento, passando por toda essa dificuldade, que é para você entender que existe algo maior sobre você, sobre a sua vida, existe um propósito maior. E provavelmente você pode não ter ouvido isso de uma forma boa, né? Mas para aquela informação chegar até você, a pessoa que passou esse conhecimento para você, ela teve 3 coisas que ela teve que entender. Primeiro, a identidade dela em Cristo, o serviço que ela exerce, aí a importância desse serviço e o crescimento
referente a esse serviço. Ou seja, ela se capacitando, ela foi capacitar pessoas. Porque a partir do momento que a gente entende o quão grande, o quão poderoso isso é, a gente entende que a gente não pode ser egoísta e manter somente isso conosco. Amém? E aí a referência que a gente tem é Hebreus 10, 25. Tá? E aí ele diz assim, ó: não deixamos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E aí nesse novo módulo, né, de serviço, a gente vai falar nesse primeiro dia sobre princípio do serviço. E aí uma coisa que eu sempre quero trazer aqui é que a gente sempre vai responder perguntas. Isso é muito importante. Estava batendo um papo aqui com as crianças há mais ou menos umas 2, 3 semanas atrás. Estava compartilhando inclusive com os irmãos do GC. Recebi o convite e aí uma das minhas preocupações era, nossa, o que eu vou poder trazer para eles, né? E aí, pensando, refletindo, Deus falou comigo: você tem que fazer perguntas para eles. Perguntas. E por que perguntas? Isso que a gente está vivendo agora é um momento muito importante, porque a gente está embasando toda a igreja no Evangelho. Mas qual que é a minha preocupação, né? O quão nós estamos preparando as nossas crianças para o futuro delas. Porque se nós não questionarmos ela, e elas não responder aquilo que ela acredita, a gente não vai poder orientá-lo de forma correta. E quando chegar na faculdade, chegar na escola, algum amiguinho perguntar: por que você vai à igreja? Ele fala assim: não sei. Não sei por que vou à igreja. Ah, não, mas vou te apresentar um negócio melhor aqui e eu te explico por que é bom. Ou seja, o mundo está muito mais preocupado em embasar o seu filho, a sua filha, né, seus futuros filhos e netos, com as ideologias que eles acreditam, mas nós, como igreja, como corpo de Cristo, temos que ter também a preocupação de embasar os nossos filhos. E eu fiz uma pergunta muito simples, várias perguntas, mas uma mais importante é: por que vocês vêm à igreja? E aí uma resposta que eu esperava era: porque meu pai me traz. E foi exatamente isso que eles responderam: porque meu pai me traz aqui. Eu falei assim: não, nós vemos na igreja para 2 coisas. Gravem isso, 2 coisas. Primeiro, a gente vem para adorar o Senhor. É por isso que a gente vem aqui, a gente senta nos bancos, começa o louvor, a gente ergue as mãos. É para isso que a gente faz isso. Já se perguntaram por que a gente faz isso? Eles: não, é para isso. A gente vem para reconhecer que o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Então por isso que a gente louva, a gente engrandece, a gente pula, a gente chora muitas vezes. E o segundo, no momento da palavra, a gente vem para aprender aquilo que o Senhor tem para nós, aprender aquilo que o Senhor quer e espera de nós, que é mais um motivo pelo qual a gente está vivendo aqui. Então, quais perguntas a gente vai responder? Pode ser que as perguntas não sejam respondidas agora, mas no decorrer do tempo ela vai sendo respondida, que é: o que é servir na igreja? Por que servimos na igreja? Afinal, tudo tem um motivo pelo qual, nada é à toa. Por mais que você chegou aqui e já estava tudo funcionando, mas tem um motivo pelo qual a gente faz isso, a gente vai discorrer sobre isso. E como servimos? Servimos de qualquer jeito, tem uma forma correta, não tem? Como eu posso servir? Será que é só sendo pastor? Será que é só sendo obreiro, cuidando do cultinho, vindo limpar a igreja? Tem outros serviços? Então a gente vai discutir sobre isso também. E aí a gente vai começar sobre o princípio do serviço, né? O que é o serviço? E aí, procurando essa palavra no dicionário, ele fala o seguinte: princípios são, portanto, preceitos universais rígidos, regras incontestáveis e direcionamentos de conduta universais e atemporal. Ela por si só não se quebra. Ou seja, os princípios, eles são regras instituídas por algo ou alguém. Então, quando nós falamos de princípios bíblicos, nós falamos de princípios que foram estabelecidos por Deus. E esses princípios, eles têm os seus objetivos pelo qual eles existem, né? Então, uma coisa muito interessante que ele falou ali é conduta universal, ou seja, independente do que aconteça, e atemporal, ou seja, independente do momento que aconteça, não importa. Princípios, são imutáveis, independente da ação, independente do tempo. Então é muito importante a gente entender o que é princípio. E aí o texto base que nós temos, né, do estabelecimento de um princípio, o princípio do serviço, está em Mateus 20, 28, que diz assim: bem como o Filho do Homem
não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então nós temos aí a primeira observação, né? Jesus, com seu ato de vir à terra, estabelece um princípio e nos revela que é necessário que nós servimos as pessoas. E aí, algo muito importante que a gente vai começar a fazer é entrar mais a fundo e compreender um pouco mais sobre o que está escrito, sair um pouco do superficial, né? E aí eu levantei, entendo o que leio. Então, o que vemos em Mateus 20 e 28? Um fundamento sendo estabelecido. Sendo assim, por que servimos então? Porque fomos servidos primeiro. Então esse é um princípio básico. Tudo que nós fazemos porque já vimos o nosso Messias fazer isso primeiro. Então ele veio aqui para nos ensinar de fato a verdade sobre o Evangelho, de fato aquilo que ele esperava de nós. Então ele veio para nos mostrar que é o nosso papel servir a igreja e o corpo de Cristo. E aí a base do serviço, né? E aí novamente a gente vai entrar no que é a base. A base é aquilo que se utiliza como suporte, sustentação, a base da construção. A base do serviço é entender que tudo que faço tem como um alvo glorificar a Deus, a servir as pessoas. Fui chamado para servir e quando faço isso, alegro a Deus. E então a base do princípio é estabelecida. Ou seja, quando faço o que faço porque sirvo a Deus e faço porque isso alegra ao Senhor. Então esse é o motivo pelo qual nós servimos. Simplesmente assim, porque isso alegra a Deus e quando faço para cumprir um princípio dele. Esse princípio é estabelecido. Tá? E aí o texto que a gente tem referente a isso está lá em Mateus 9, do 33 ao 37, que diz o seguinte: E chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho havia discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Então esse é o texto base que a gente tem, mais uma vez falando do serviço, e falando da importância do serviço. E aí a gente entra novamente no entendo o que leio, né? Então o que vemos em Marcos 9, 33 e 37? Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então, uma luz, né? Ele traz para a gente uma luz, um direcionamento sobre a verdadeira importância e papel da igreja, ou seja, o servir a todos. Quando Jesus ele se assenta com os 12, né, que está lá, assenta-se Jesus chamando os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. A ação de Jesus se assentar sobre ele trata muito também do que a gente está fazendo aqui nesse exato momento. Ou seja, ele quis ali enfatizar para aqueles discípulos da importância do servir. Então, se assentando, que é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui agora, passando um princípio muito importante. E eles, obviamente, tomaram nota de aquilo de alguma forma e começaram a aplicar aquilo. E a gente vai ver toda essa ação sendo discorrida, né? E aí, tomando uma criança, colocou no meio deles, pegando nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Aqui, Jesus ele faz uma separação. Quando ele se reflete, quando ele diz criança, ele não está falando criança de uma forma humana em si. Ele está fazendo aqui uma separação de maturidade que nós temos. E ele diz assim: olha, é muito importante que a minha igreja madura receba os pequeninos na fé, aqueles que estão chegando. Então uma preocupação da igreja é você ter uma igreja muito bem embasada,
preparada para servir os novos que estão chegando. Então, aqueles que já são de casa, eles têm que servir aqueles que estão chegando. Ponto. Então, pensando, né, um pouco sobre isso, sobre o porquê, quando a gente pega aí na maioria das igrejas, como um todo, né, os crentes que já são velhos de casa e etc. E quando eu estava estudando esse material no carro, pensando, falei, nossa Deus, por que as pessoas elas não servem, elas não entenderam ainda o motivo pelo qual elas têm que sair do banco e atuar sobre aquilo, fazer alguma coisa. E aí eu me lembrando sobre o meu início na igreja, né, sobre aquilo que eu entendia, e eu queria ser muito pastor. Queria ser pastor, porque eu achava que a única forma de eu exercer o evangelho era servir como pastor. Só que com o tempo, eu não fui me identificando com os atributos de pastor, as coisas que o pastor faz e etc. Eu fui entendendo que aquilo não era para mim. Mas por falta de conhecimento, eu achava que, se eu não sou pastor, então eu não posso fazer nada, então eu deixo de fazer alguma coisa. Só que quando eu entendi o meu papel, eu entendi que existem várias outras oportunidades também de servir no reino de Deus, que com certeza você vai se identificar, né, para aqueles que não servem de alguma forma. Eu entendi também o meu papel, eu entendi que, está aqui aquilo que eu posso aplicar. Então, o que Deus falou para mim naquele momento? Falta conhecimento, como a gente pode ver na Bíblia. O povo perece por falta de conhecimento, o povo deixa de atuar por falta de conhecimento. Porque quando eu dizia às pessoas, nossa, eu não me acho pastor, não me identifico com isso, as pessoas falavam, não, você é pastor e nem sabe. Mas na verdade, quando eu olhava aquilo não fazia sentido para mim. Não que ser pastor é bom ou ruim, não é esse o mérito é, não faz sentido para a minha vida. Então quando eu entendi o motivo pelo qual eu estou na igreja, então aquilo fez sentido para mim de alguma forma. Então levantei a minha mão e disse, chegou a minha oportunidade, vou exercer aquilo que eu tenho que exercer. E sendo assim, né, teve toda a questão do pastor comunicar a sua agenda. Eu falei, nossa, eu entendo o meu papel, agora eu entendo, se eu deixo de levantar a mão, eu estou pecando, porque eu não estou fazendo aquilo que eu sou chamado para fazer. Então a partir do momento que eu tenho conhecimento e não faço, erro meu. Então é muito importante. Então por isso levantei a minha mão e hoje estou aqui. Mas essa é uma reflexão sobre a importância do porquê nós estamos aqui, estamos estudando, porque nós precisamos estar embasados. Muitas pessoas, se você perguntar, nossa, por que você vem à igreja? Eu venho para adorar a Deus, bacana. Mas e o aprender sobre Deus? E o exercer fora da igreja? Isso é muito importante. Ou melhor, como exercer fora da igreja? Será que é só me comunicando com quem está próximo de mim? Será que eu posso, no próximo modo que a gente sobre crescimento, será que eu não posso fazer algo na internet? Será que eu não posso exercer o meu dom, a minha capacidade de outras formas? Eu posso ganhar mais pessoas assim? Então isso é muito importante. Então, um pouco de reflexão, né? Então, por que as pessoas elas não servem? Será que são todas imaturas? Porque se a gente analisa, né, o texto que a gente estava lendo agora, né, que é Marcos 9, 33 e 37, é errado as pessoas ficarem no banco? Não é errado, desde que as pessoas sejam crianças na fé. A partir do momento que elas não têm capacidade, não têm informação. Mas qual que é o papel da igreja? Capacitar e formar para que essa pessoa, se capacitando, capacite pessoas também. Então, esse é o senso de importância da igreja. É muito mais do que vir aqui, é muito mais do que somente louvar, a gente fecha a porta e volta para nossa casa. Não, a gente tem que exercer. Nós temos o papel, quem sabe, de escrever livros, escrever novas canções, não sei. Deus sabe o que Ele tem para você, mas é muito importante a gente entender quais são as possibilidades. E é por isso que a gente está aqui, a gente está discutindo sobre serviço. Na próxima semana a gente vai entrar específico em cada serviço, o que você pode fazer. Então essa é uma reflexão. É errado eu estar sentado? Não, desde que você seja criança, menino na fé. A partir do momento que você não é, que você tem conhecimento, que você tem informação do motivo pelo qual você está aqui, aí já não deixa mais ser seu papel. Seu papel agora é estar preocupado na formação da igreja, junto com o seu pastor. Esse é o papel do membro. E aqui a gente tem um resumo, né, da identidade. Isso aqui é para formar um raciocínio lógico para vocês, tudo aquilo que a gente está fazendo, tudo isso tem um sentido, tá? Então a gente entra ali em identidade, né, onde a gente discutiu distinção entre velha e nova vida, ou seja, aquilo que eu fazia. Por que hoje eu não faço mais aquilo que eu fazia?
Porque hoje eu entendo o que é nova vida. Hoje eu entendo o motivo pelo qual Deus me salvou. Hoje eu entendo por que faço o que faço, né? Hoje eu entendo por que não ajo mais daquela maneira. Porque agora, antes eu estava em uma velha vida, agora estou em uma nova vida. Então hoje a gente tem esse conhecimento. Rudimentos da nova vida, ou seja, princípios. Quais são os princípios da nova vida? O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. Então a gente discutiu sobre isso aqui. E também tem o fruto e os dons do Espírito, né, que a gente passou por cima, foi algo bem resumido, mas que a gente vai falar um pouco mais também sobre nesse tema. E também a gente tem, ou seja, quando eu entendo a minha identidade, todo esse caminho, né, nos leva a servir, a serviço. Por quê? Novamente a gente entra no mesmo ponto. Antes não entendia, não faço. Agora eu entendo, tenho a obrigação de fazer. É o meu papel fazer isso. E tudo isso se reflete a serviço. E aí, essa aula foi bem rápido. Esse era o propósito, tá? Dar uma pequena introdução, porque o material da semana que vem é um material um pouco mais pesado. A gente vai entrar em específico em cada dom, em cada ponto. E o que é importante, né, entender que quando eu não sabia o meu chamado, o meu propósito, eu não me achava de alguma forma em serviço. Só que quando eu comecei a entender que várias características da minha vida fazia muito sentido, se igualava com o chamado. Então hoje lendo ali, compreendendo, claro que há todo um processo, há todo um andar, um caminhar, e a gente precisa evoluir em relação a isso, é necessário, e é onde a gente vai falar também sobre crescimento, mas a gente vai falar também sobre organização de serviço, ou seja, sirvo de qualquer maneira, faço de qualquer coisa, dons e recursos, né? O que é dom, o que é recurso, como eu posso usar esse dom, como eu posso usar esse recurso. A gente vai falar sobre servindo com os dons, servindo com os recursos, a linha de revelação e o entendimento e a aplicação. Isso é muito importante. A gente saber como a gente pode aplicar, como a gente pode exercer aquilo que a gente exerce. Porque a gente vem aos cultos, a gente entende aquilo, a gente fica, nós precisamos compartilhar isso com alguém, mas como eu posso compartilhar? Como que eu posso falar? Como eu posso chegar num amigo, num colega? Será que tem outras formas, outras maneiras? Tá? Então, basicamente, para a semana que vem é isso. Mas o que eu mais gostaria de passar era exatamente essa questão do servir e dessa preocupação que está embutida em nós, como igreja e corpo de Cristo. É muito mais do que só sentar aqui, levantar a sua mão e dar glória a Deus. É muito mais do que isso. A gente, como membro, já, não digo talvez velho de casa, mas já experiente no Evangelho, a gente tem que dormir e acordar preocupado. Nossa, como que eu posso contribuir muito mais do que eu já contribuo? Porque sei que cada um aqui tem um tipo de dom, cada um tem alguma coisa aqui que às vezes nem sabe que tem. Mas é importante que a gente compreenda e entenda e exerça isso. Amém? Amém. Então é isso. Vamos orar? Amém, amém. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse momento. Agradecemos ao Senhor, Pai, que o Senhor se revelou a nós mais uma vez e mais um dia, Pai. Que nós possamos, Senhor, compreender e entender, que o nosso coração, Senhor, possa ser uma terra boa, Pai, para ouvir a Tua palavra, para, Senhor, agir, Senhor, entendendo os serviços, entendendo, Senhor, a minha identidade, entendendo por que faço e como faço, Senhor. Senhor, que o Senhor possa abrir os meus olhos e ouvir os nossos olhos e os nossos ouvidos, Pai, que nós possamos ver, compreender e agir, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.